Filosóficas e estéticas do romantismo. Escrevam aí, ó. Concepções. Ayane, você não quer ficar na bancada, não? Ou você prefere ficar na bancada, não? Ou tá de boa aí? Tá de boa aí, né? Quer ficar aqui na frente? Ayane, quer ficar mais aqui na frente ou tá tranquilo aí? Ah, quer ficar escondida, né, malandro? Concepções filosóficas e estéticas do romantismo na poesia brasileira. Minha gente, olha só, antes da gente começar, antes da gente prosseguir, eu quero ensinar uma forma de vocês aprenderem a ter uma aula expositiva, entendeu? O que é ter, se quiser já gravar, tá gravando? Ó. Então, senhoras e senhores, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Segundo G é Costa do Marfim? Ó, segundo G, Costa do Marfim. Minha gente, olha só, hoje nós vamos, o áudio tá legal? Literatura. Literatura, concepções filosóficas e estéticas, tá bom? Que eu tenho meu roteiro aqui para seguir com vocês. Gente, olha só. Eu quero mostrar para vocês uma nova forma de vocês estudarem, entendeu? De vocês se relacionarem com as aulas expositivas. Isso daqui que a gente está fazendo, independente se fosse lá na minha sala, na sala convencional ou aqui, o que a gente está fazendo é uma aula expositiva. Por que é uma expositiva? Porque eu estou expondo o conteúdo para vocês. Até aí tudo bem? Entenderam o que é aula expositiva? Uma aula expositiva, ela é semelhante, esse tipo de aula aqui é semelhante a uma aula de faculdade, entendeu? Porque eu também venho do universo de faculdade. Eu também fui professor universitário. Então eu trago a minha experiência de universidade com vocês aqui de ensino médio, que é um passo. Vocês estão a 2 passos, vamos dizer assim, do ensino superior. Que é o próximo passo é o terceiro ano. Para chegar lá no ensino superior, vocês têm que terminar o segundo ano, depois o terceiro ano. Beleza, até aí tudo bem. Alguma dúvida? Então, quando a gente trabalha questões de aula expositiva, eu quero que vocês pensem assim: vocês têm o tópico da aula. O que seria o tópico da aula? O tópico da aula é, já entrando aí no assunto, concepções filosóficas e estéticas do romantismo. Concepções filosóficas e estéticas do romantismo. Sacou? Então vamos lá. Ó. Quando eu falo, vou deixar aqui um suportezinho. Tá tudo bem aqui. Dá para ir aqui. Quando a gente fala de aula expositiva, eu coloco o tópico aqui para vocês, eu trago o tópico para vocês e vocês vão fazendo. Não estou fazendo um ditado com vocês. Eu não estou fazendo com que vocês copiem tudo aquilo que eu vou falar. Mas eu quero que vocês abstraiam as informações que, de acordo com a sua concepção, seja uma informação importante. Entendeu? Isso é o conceito de uma aula expositiva. Essas aulas que a gente passa tradicionais e na sala de aula, só que eu quero fazer com que vocês amadureçam na forma de absorver o conteúdo, tá bom? Aí é que são elas. A conversa paralela vai atrapalhar você nesse formato de aula, entendeu? Por exemplo, ó, eu posso pegar o exemplo do Nicolas. O Nicolas é um cara bem articulado, um cara bem é, empreendedor, certo? Naturalmente a gente precisa aí de conversas, né? Só que quando a gente está num formato de aula desse, a parte mais importante, se você conversar, pode ser que você perca, entende? Então, eu preciso realmente da atenção de vocês, viu? Posso contar com essa sua atenção? Beleza. Então, quando a gente fala de concepções, o que é você conceber alguma coisa? É o ato do nascimento em si. Como que você nasceu?
Nicolas, como que o Nicolas nasceu? Como que a Fabiane nasceu? Como que a Pamela nasceu? Como que você veio ao mundo? Ah, eu vim ao mundo pelado. Tá, até aí tudo bem. Só que, por mais que você veio ao mundo da mesma forma que os outros, que os demais, ah, mas é um parto normal, pode ser que eu vim de um parto cesáreo, pode ser que eu vim de um parto que foi de madrugada, o outro parto foi à tarde, outro parto foi de manhã, enfim, as vias que vocês vieram, seja elas normais ou cesarianas, foi particularizada, entende? Mas você foi concebido, concorda? Então, o ato de você ter nascido, ter chegado aqui, ó, essa dimensão física, você vai ter uma forma única. Da mesma forma, é aqui a poesia, o poema, a literatura também. Por isso que a gente chama isso aqui de concepções, entende? Então, concepções de quê? Do romantismo. Então, você pode anotar aí, ó. Você pode anotar em tópicos. Então, você pode fazer isso daqui em tópicos, tudo bem? Até aí, ok. Então, acho que não teve nenhuma dificuldade. Então, a gente vem. O que é. Quando o romantismo nasceu, o que estava acontecendo? Por que a gente, às vezes, tem dificuldade de entender a literatura propriamente dita? Porque a gente não tem uma dimensão do que acontecia, o que estava acontecendo naquele momento quando aquele movimento nasceu, aquele movimento surgiu. Então, o modernismo, ele veio de um contexto de 1822. Entendeu? 1822, a gente pode dizer que é o início do século XIX. Então, o romantismo ele nasce do século XIX. Olha aí, um dado importante para você registrar. Então, o romantismo ele vem no século XIX. Só para vocês perceberem, nós tivemos aí, nessa levada do romantismo, alguns acontecimentos importantes. Por exemplo, nós tivemos aí a abolição da escravatura. Quem é que lembra quando é que foi a abolição da escravatura? 13 de maio de 1888, né? 13 de maio de 1888. Então a gente tem aí o contexto da abolição da escravatura. Se a gente teve a abolição da escravatura, automaticamente a gente no romantismo, 1888. Então a gente tem aí, repete, qual foi a data, Nico, que eu falei aqui para vocês? O quê? 1988, Nicolas? Foi 1888, foi 1900, 2088, foi quando? 1888. Então veja bem. Então a gente tem a abolição da escravatura, a Lei Áurea ali, né? Agora se liga nessa linha de raciocínio que eu vou bolar aqui com vocês. Se houve a abolição da escravatura, concorda comigo que naquela época nós estávamos vivendo o ápice da escravidão, né? Então, na época que o romantismo nasceu, nós estávamos vivendo o ápice da escravidão. Então, vocês podem colocar aí, ó, romantismo, 1888 aí, abolição da escravatura. Aí você pode escrever ápice da escravidão. 88. 1888. Aí, logo em seguida, 1890, aconteceu o quê? Um feriado. Ó, 13 de maio de 1888, aconteceu a abolição da escravatura. É o que a gente celebra todo 13 de maio, a abolição da escravatura. Lá, o que acontece no dia 15 de novembro? Vamos ver se vocês estão ligados. Proclamação da República. Nasceu também no contexto do romantismo. Tá vendo? Olha o tanto de coisa. Ó. Abolição da escravatura. A gente tem a criação da República, né, do Brasil República, 1890.
1890, a gente tem aí o Brasil República. República, o Brasil republicano. O que isso quer dizer? Antes de 1890, para vocês terem noção, o Brasil, lá na aula de história, vocês viram que o Brasil, nós tínhamos uma família chamada família real, não era? Família real quer dizer o quê? Que o país ele era governado apenas por uma família, por uma pessoa. Nós tínhamos a figura de um rei, não era? Então, pelo fato de nós termos a figura de um rei, então nós tínhamos uma monarquia, certo? O que é a monarquia? O poder que acontecia, que reinava no Brasil, só ficava na mão de uma única pessoa, que era o imperador, que era o rei. Por isso que a gente tinha aí, ó, o Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? A gente tinha essa galera que representava a família real. E por representar a família real, automaticamente no nosso país, todas as diretrizes, boas ou ruins, quem tomava era o rei, era a sua família. Então a gente chamava isso de monarquia. Então a monarquia, o poder do Brasil era um poder monárquico, ou seja, estava na frente, estava tomado simplesmente por uma única família. Só que isso, concorda comigo que aqui, ó, vamos colocar no dia de hoje. Digamos que o Nicolas, ele seja o representante da sala. O Nicolas, ele é o representante da sala. Só que ele não conquistou esse cargo, ele simplesmente se impôs. Olha, eu sou o representante do segundo Costa do Marfim. A partir de hoje, todas as regras, tudo que vai acontecer, sou eu que decido. Eu não quero saber da opinião de ninguém. Eu não estou nem aí para que a Catherine vai falar, muito menos eu não estou nem aí para o que a Fabiane está pensando, não estou nem aí para o que o Martins está pensando. Todas as decisões que vão ser tomadas vão ser porque eu quero que seja tomada. Vocês iam gostar disso? Sim ou não? Por quê? Tirar o direito ou ainda nem teria o direito? Entendeu? Mas é isso que representava a monarquia. Monarquia era isso, ó. O poder apenas na mão de uma pessoa. Você não tinha mais nenhuma outra pessoa para tomar grandes decisões. No máximo, um conselheiro aqui para pedir uma opinião ou outra, né? Mas você não tinha aí outras pessoas para tomar a decisão. Por isso é que começou um burburiozinho. Vocês iam ficar 100% alegres com todas as decisões que o Nicolas iria tomar aqui na sala de vocês? Não. Por isso que aí veio a figura de um vice-representante, aí veio um conselheiro, veio um padre. Ah, não, vocês ainda não têm padrinho, mas veio um conselheiro, não é? Então, o poder já não está mais única e exclusivamente na mão do Nicolas. Agora está na mão de outras pessoas. Era isso que representa o que a gente comemora na República. O Brasil República quer dizer isso. O modelo de decisões, o modelo político que o Brasil naquela época tinha, agora é outro. Agora, a República, você divide os poderes. Você tem um deputado, você tem um senador, você tem um governador, concorda? Então, essa é a lógica do que a gente comemora no feriado do dia 15 de novembro, da proclamação da República. Então, isso daí aconteceu em que período? No romantismo, certo? Só que ali no romantismo, vocês vão poder perceber que existiam grupos e grupos, momentos e momentos. Então, vocês pegaram aí a lógica de que desses grandes acontecimentos, a abolição da escravatura. Quando a gente teve a abolição da escravatura, a gente pode dizer que a gente ficou um longo tempo vivendo à base da escravidão.
a mão de serviço, o serviçal era tudo, o serviço pesado era tudo feito pelos negros. Não que depois da abolição da escravatura ainda não acontecia, mas vamos dizer assim que legalmente falando era proibido você escravizar alguém, né? Beleza. Aí, aqui na sala de vocês têm pessoas um pouquinho revolucionárias? Quer ser o cara que toma várias ideias, o cara mais criativo, o cara mais comunicativo, o cara que quer propor novos projetos? Tem gente assim? Tem, não tem? Pessoa que quer, não vou dizer se aparecer, mas uma pessoa que quer, que toma algumas ideias, que sugere algumas ideias legais. Sempre tem alguém assim na sala, concorda? Isso daí, a gente pode dizer que era uma geração mais. é, Qual é o nome? Aqui, ó, o nome certinho. Social. Uma geração mais social. Espera aí que vocês vão entender o que eu estou falando. Também, aqui na sala de vocês, tem pessoas que são mais melancólicas. Por que é uma pessoa melancólica? Que quer, a fase da sofrência. É o tempo inteiro triste, ou então cabisbaixo, aquela pessoa que você olha e tá chorando, aquela pessoa que você quase sente dó. Tem gente assim? Tem gente que é o louco apaixonado? Alguém já teve uma desilusão amorosa aí? Então, olha só, tem pessoa no romantismo tem perfis e perfis de pessoas, de grupos. Tem o grupo das pessoas que são revolucionárias, querem mudar o mundo, certo? Não tem pessoas assim? Tem pessoas que sofrem bastante, principalmente por amor, né? São pessoas que sofrem por amor, elas são mais sofredoras. E tem pessoas também, só para vocês terem uma noção do romantismo, já, olha só como é que a gente pode adequar a literatura à nossa realidade. E isso é o que acontecia lá nos movimentos da literatura, lá no romantismo. E tem pessoas também que exaltam a natureza. Nossa, hoje está um dia tão lindo. Nossa, mas a. Não é? Nossa, hoje está um dia tão lindo. Meu Deus, eu olhando assim para a Catherine. Cadê a Catherine ali? Ó? O olhar da Catherine tem um brilho tão intenso como o brilho do sol. Nossa, o cheiro. Como é que é? Tem alguma Giovana aí? O cheiro da Giovana tá parecendo um cheiro de uma rosa. Chega a exalar. O perfume da Giovana é semelhante ao perfume de um roseiral. Acho que é isso que chama, né? Uma plantação de rosa. É, não, aí não, cara. Aí já tá avacalhando. Então, tem pessoas no romantismo, tem pessoas que exaltavam exacerbadamente, ou seja, muito, a natureza. Tem grupos de pessoas que, infelizmente, sofriam muito, escreviam muito sobre muita tristeza, e tinha pessoas que gostavam de revolução. Agora vamos dar nome aos bois, certo? Então, o que eu estou falando aqui para vocês são as gerações do romantismo. Então, vocês podem colocar a primeira geração ou a primeira fase do romantismo é uma fase nacionalista. Primeira fase nacionalista. Por que eu considero uma fase nacionalista? Mas vocês podem colocar bem assim, ó, nacionalista ou indianista. Por que é indianista? Indianos não, indígenas. Indianista. Indi... Indigenista, gente. Eu ouvi essa. Indigenista. Que fique registrado. Indigenista. A expressão criada pelo profeta Nicolas.
Então, beleza, ó. Aqui nós temos a primeira fase, que fala sobre isso: nacionalismo e indianismo. Por que que é indianismo? Vamos lá. Vamos entender primeiro por que que é nacionalista. Nacionalista porque as pessoas exaltavam muito a nossa identidade brasileira. É como se fosse aquele jargão que vocês já ouviram: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É isso, nacionalista. Eu amo o meu país, eu amo o que o meu país tem a oferecer. Essa é a lógica de uma pessoa que tem uma identidade nacionalista latente. Consegue perceber? Entenderam? É difícil? Não, né? Outra coisa que é importante a gente entender. Por que que a gente chama de indianista? Porque a gente tinha como herói, vamos dizer assim, o índio. O índio era a pessoa no Brasil que era considerada uma pessoa, o nosso herói. Não tem os Vingadores? Quem já viu os Vingadores aqui? Os Vingadores, a gente tem o Thor, tem o Hulk, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, a Capitã Marvel, tem, quem mais? O Gavião Arqueiro, tem o Capitão América, a Feiticeira Scarlet, o Visão, tem, quem mais? O Homem-Formiga, Doutor Estranho, quem mais? Essa galera todinha aí, ó, os Vingadores, seriam os super-heróis da atualidade, confere? Os super-heróis. Lá no romantismo, na primeira geração, os nossos super-heróis eram os índios. Por isso que a gente chamava uma geração indianista, porque os índios é que são os nossos super-heróis, certo? Então, a gente juntava o super-heroísmo do índio com a valorização da natureza, que casava muito bem. Por isso que a gente já ouviu o hino nacional brasileiro, ele tem uma forte influência no romantismo, na primeira geração do romantismo. Por quê? Quem sabe cantar um hino nacional aí? Nossos bosques. Nossa, não tem mais vida. Né? Ó, aqui, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Se vocês analisarem a letra do hino nacional brasileiro, ela tem forte influência na primeira geração do romantismo. Tem um poema que vocês conhecem muito, que é do Gonçalves Dias, que fala sobre a canção do exílio. Né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, os pássaros que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. No Festival de Curtas do ano passado, o Gonçalves Dias ficou em quarto colocado. Foi um documentário muito legal, encabeçado aí pela professora Thalita e o segundo Gonçalves Dias. Muito bem feito, diga-se de passagem. Gonçalves Dias, na Canção do Exílio, ele deixa muito bem claro todas as características que o Brasil tem, entendeu? Você tem uma característica bacana da natureza, tanto das árvores, do plantio, quanto das aves. Cara, muito legal. E o hino nacional brasileiro, ele é inspirado nessa Canção do Exílio de Gonçalves Dias, tá bom? Então, ó, na primeira geração do romantismo, a gente tem exaltação da pátria, a gente tem o nacionalismo, a gente tem idealização do índio, né? O índio como herói. O índio é um herói na primeira geração, tá? E vamos dizer que a forma de escrever naquela fase, a gente pode colocar que é uma forma mais solene. Por que que é uma linguagem solene? Aqui é o divisor de águas, hein? Por que que é uma linguagem solene e idealizada? Porque assim, o que que você entende por solenidade? Na Igreja Católica, por exemplo, as missas solenes são missas muito importantes. Não que as outras não sejam, mas são missas mais
vamos dizer assim, mais emblemáticas, vamos dizer, ó, missa de Páscoa, da Vigília Pascal, é uma missa solene, ou seja, é uma missa que tem mais, é, eu não posso dizer que é importância, mas é uma missa que tem mais visibilidade, pronto, certo? Então, isso, mais festiva, mais solene. Então, solenidade mais festividade, mais celebrações, tá? E outra coisa, vamos entender aqui, ó, quais são os principais autores dessa fase da primeira geração? Podem anotar aí. Gonçalves Dias, que é o que eu falei para vocês. Vocês vão ouvir muito falar desse cara chamado Gonçalves Dias, por conta da Canção do Exílio e outras passagens dele. Outro nome, hã? Gonçalves Dias. Isso, principais autores. Gonçalves Dias e tem um outro Gonçalves, que é o Gonçalves Magalhães. Da primeira geração do romantismo. Depois, você tem aí, ó, Gonçalves Dias, Gonçalves Magalhães. Nesse caso aqui, agora a gente entra numa fase que eu falei que é a geração da sofrência. Pode colocar aí, ó, segunda geração. Segunda geração do romantismo. Check. Segunda geração do romantismo. O que é a segunda geração do romantismo? Antes disso, vou dar uma pausa.